Você já abriu sua Bíblia e sentiu que algo estava faltando? Que uma peça importante do quebra-cabeça não estava ali? E se eu te dissesse que sim, um versículo inteiro, Mateus 17, 21, desapareceu de muitas Bíblias modernas? Isso mesmo, um versículo que fala sobre o poder da oração e do jejum sumiu do texto que muitos de nós lemos. Será que você está perdendo uma parte crucial da mensagem divina? Prepare-se para uma jornada que vai mudar sua perspectiva sobre as Escrituras. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse mistério bíblico. Vamos desvendar por que Mateus 17, 21 foi excluído, quais as implicações disso para a sua fé e como essa omissão afeta a sua vida espiritual. Você entenderá de onde vieram as diferentes versões da Bíblia, como os manuscritos foram copiados ao longo dos séculos e o que tudo isso significa para a autenticidade das Escrituras. Se você está se sentindo perdido, desanimado ou como se suas orações não fossem ouvidas, este vídeo é para você. Ao final desta análise, você não apenas saberá a história por trás de Mateus 17, 21, mas também terá um entendimento mais profundo sobre a importância da oração e do jejum na sua caminhada cristã. Você descobrirá como discernir a vontade de Deus e fortalecer a sua fé, mesmo diante das batalhas espirituais. Se você se sente sedento por um relacionamento mais íntimo com o Criador e busca um poder transformador em sua vida, então você veio ao lugar certo. Fique comigo até o final, pois esta revelação pode mudar tudo. Você já se perguntou por que algumas passagens das Escrituras parecem ecoar mais fundo em nossos corações do que outras? Mateus 17, 21. É um desses versículos que tocam diretamente na essência da fé, mas que, curiosamente, está ausente de muitas Bíblias modernas. É como encontrar um quebra-cabeça incompleto. Você sabe que falta algo crucial, mas não consegue enxergar o quadro completo. Esse versículo aborda o poder da oração e do jejum, práticas que não só fortalecem nosso espírito, mas também nos conectam de forma íntima a Jesus Cristo de Nazaré. Imagine enfrentar um momento de provação e descobrir que a chave para superar está em algo que você nunca soube que faltava. Como isso impacta sua caminhada com Deus? E pensar que as palavras de Jesus podem ter sido removidas ou esquecidas ao longo dos séculos é algo que deixa qualquer um intrigado, não é? Mas, calma, isso não é motivo para desespero, e sim um convite para explorar esse mistério bíblico com mais profundidade. Afinal, como confiar em um texto se não sabemos exatamente de onde ele veio? Imagine-se com a Bíblia aberta, sedento por respostas, apenas para perceber que um detalhe importante foi deixado de lado. Isso te faz refletir sobre o quão crucial é entender a história por trás das Escrituras. E olha, pode acreditar, essa jornada vai te surpreender de formas que você nem imagina. Quando mergulhamos no mistério de Mateus 17, 21, nos deparamos com uma questão intrigante. Por que um versículo tão poderoso, que fala sobre a eficácia da oração e do jejum, foi removido? Essa exclusão não foi feita ao acaso. Está enraizada nas diferenças entre os manuscritos bíblicos. Alguns estudiosos afirmam que os textos mais antigos não continham esse versículo, enquanto outros acreditam que ele foi omitido por engano ou até mesmo de propósito. Independentemente da razão, o impacto espiritual dessa ausência é palpável. Pense em como a prática do jejum, tão pouco discutida hoje em dia, pode ser uma ferramenta essencial para quem busca a presença de Deus em tempos de luta espiritual. Mas e você? Já se perguntou como isso afeta a sua fé? Muitas vezes, a falta de entendimento sobre como a Bíblia foi compilada pode nos deixar confusos ou até mesmo desmotivados. No entanto, essas lacunas também podem ser vistas como oportunidades para um aprofundamento maior. Entender a origem das Escrituras é como explorar um tesouro escondido, onde cada descoberta fortalece a nossa confiança na palavra de Deus.
E não se preocupe, essa busca não é apenas para eruditos. Qualquer um pode começar simplesmente comparando diferentes versões da Bíblia. Essa prática pode abrir seus olhos para aspectos que talvez nunca tenham sido notados antes. Ao final dessa jornada, o que realmente importa é compreender o que Mateus 17:21 nos ensina sobre a importância da oração e do jejum. Essas práticas não são apenas rituais religiosos, são poderosas ferramentas espirituais capazes de transformar vidas. Quando nos voltamos para Deus em oração, abrimos as portas do céu para que suas bênçãos fluam em nossas vidas. E o jejum, ele é como um amplificador espiritual, nos ajudando a silenciar as distrações do mundo para ouvir a voz do Criador. Pense naquele momento de silêncio profundo, onde você sente a presença divina, e imagine como isso pode ser intensificado pela dedicação ao jejum. Mas como isso se aplica na prática? Que tal começar com um compromisso simples? Reserve um dia na semana para jejuar e orar por algo específico em sua vida. Pode ser uma situação que parece impossível ou uma batalha espiritual que você tem enfrentado. É nesses momentos que você perceberá o poder transformador dessa combinação. E acredite, a experiência de discernir a vontade de Deus através dessas práticas é algo que fortalece a fé de maneira surpreendente. À medida que você aprofunda sua conexão com Jesus Cristo de Nazaré, verá que mesmo os desafios mais difíceis se tornam oportunidades para a revelação divina. Quando entendemos a história por trás de Mateus 17:21, fica claro que essa não é apenas uma questão de traduções diferentes, mas de algo muito mais profundo. O versículo fala sobre desafios espirituais que só podem ser vencidos por meio da oração e do jejum. Mas, se ele não está lá, como os fiéis saberiam disso? Essa omissão não é apenas um detalhe técnico, é um impacto direto na vida de quem busca se aproximar de Deus. Imagine enfrentar batalhas espirituais sem saber que existe uma arma tão poderosa à sua disposição. É como entrar em uma guerra sem as ferramentas adequadas para lutar. E isso nos leva a um ponto crucial: como discernir a autenticidade das Escrituras? Para muitos, a Bíblia é um manual sagrado, mas poucos se perguntam como ela foi compilada e preservada ao longo dos séculos. Essa compreensão não apenas enriquece nossa fé, mas também nos ajuda a usar a palavra de Deus de forma mais eficaz. Que tal, por exemplo, estudar as diferenças entre versões como a Almeida Revista e Atualizada e a King James? Ao fazer isso, você pode descobrir nuances que passam despercebidas na leitura casual, aprofundando ainda mais sua conexão com Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 17:21. Não é apenas um versículo, ele representa uma chave para entendermos o poder transformador da oração e do jejum. Em tempos de tribulação, essas práticas são como âncoras espirituais, firmando nossa fé diante das tempestades da vida. Você já se perguntou por que tantas pessoas se sentem desanimadas, como se suas orações não fossem ouvidas? Muitas vezes é porque falta essa compreensão profunda do que significa buscar a Deus com todo o coração, mente e alma. E Mateus 17:21 nos lembra exatamente disso, o poder de nos render completamente ao Pai. Mas como isso pode ser aplicado no seu dia a dia? Que tal começar com um propósito específico de jejum e oração? Por exemplo, se você está enfrentando uma decisão difícil, dedique um tempo para buscar a direção divina. Durante esse período, mantenha um diário de oração, anotando cada resposta ou insight que você recebe. Essa prática não apenas fortalecerá sua fé, mas também o ajudará a discernir a vontade de Deus em sua vida. E lembre-se, o mistério bíblico que envolve esse versículo é um lembrete de que, às vezes, as respostas mais poderosas vêm de onde menos esperamos. Agora que você conhece a verdade sobre Mateus 17:21 e o poder transformador da oração e do jejum, a pergunta que fica é:
O que você vai fazer com esse conhecimento? Jesus Cristo de Nazaré nos ensinou que essas práticas não são opcionais, mas essenciais para vencermos as batalhas espirituais. Será que você tem buscado a Deus com a intensidade que Ele merece? Ou será que está deixando passar oportunidades de se conectar mais profundamente com o Criador? Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento perfeito para fazer isso. Não espere mais. Abra o seu coração, clame por Ele e comece hoje mesmo uma jornada de fé renovada e cheia de propósito. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e aprofundando o seu relacionamento com Deus. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa mensagem, porque essa revelação pode transformar vidas, talvez até a sua própria.